Ia chegar um momento, de uma hora para outra, que muitos que estariam vivos nessa ocasião seriam sugados por uma nave, que era uma nave tipo uma caçamba de lixo interestelar, que tiraria da Terra aqueles que estavam impedindo o crescimento dela. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo, com a graça de Deus, nesse feriado maravilhoso, ensolarado, friozinho. Eu espero que tudo esteja bem com você, com a sua família, com a sua casa, com tudo que diz respeito a você. Que o Senhor te abençoe. Não sei se você é novo por aqui, como que você chegou aqui, mas eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. Sempre que um vídeo for publicado, você vai receber um aviso. Deixar o seu like ou seu dislike, não tem problema nenhum. Comentar alguma coisa nesse vídeo. Interessante quando vocês interagem, né? Vocês que já são aqui do canal, é interessante ver como que o algoritmo do YouTube funciona. Você põe um like lá, deixa um comentário, ele distribui para mais pessoas. Então eu quero já de antemão incentivar você a apertar o joinha lá, deixa o seu like, deixa o seu dislike se não gostou do vídeo, não tem problema. Mas interaja de alguma forma, porque quando você faz isso, você ajuda bastante o canal a crescer. O YouTube entende que as pessoas estão interagindo e ele distribui para mais pessoas. E prova disso foi o engajamento do vídeo que a gente fez na segunda-feira, já passou de 200 visualizações, isso graças a você que tem nos ajudado. Então, o meu muito obrigado a você e vamos continuar. A gente tem falado sobre a volta de Jesus. Começamos um vídeo na segunda-feira, deu uma repercussão muito boa, pessoas entrando em contato fora do YouTube, perguntando coisas, foi bem bacana. Vocês viram lá que tem comentário a favor, comentário contra. Beleza, não tem problema algum. Como eu falei para vocês no primeiro vídeo, a minha intenção aqui é apresentar aquilo que eu tenho entendido como verdade através daquilo que eu leio na palavra de Deus, e quero continuar fazendo isso. Não tem problema se você crê diferente. O que eu peço é que você fique até o final do vídeo, para depois tirar suas conclusões. Se de repente eu falar algo que você não concorda, não saia, fique até o fim. Ouça os comentários, porque como eu falei no primeiro vídeo, eu já flutuei por várias crenças e as conclusões que eu cheguei hoje são respaldadas na palavra. Não é porque esse ou aquele falou, ainda que eu siga alguns, que eu considere, mas eu confronto sempre com a palavra para chegar às minhas conclusões. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo para o primeiro vídeo, tá? Antes desse, assista ele primeiro, porque vai ser uma série durante essa semana, não sei quantas reflexões nós vamos ter que fazer, mas hoje eu queria ainda falar um pouquinho sobre o arrebatamento. Eu tinha falado na segunda-feira que a gente ia entrar no assunto tribulação, mas surgiram tantas questões, tantas coisas que eu acredito que a gente ainda pode ficar um pouquinho mais nesse assunto, trazendo coisas interessantes. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, falando ainda sobre arrebatamento, né? E muitos pegam esse texto e acham que é depois da tribulação. Eu vou falar alguma coisinha hoje aqui sobre o porquê eu creio que a primeira vinda de Jesus é no arrebatamento. Aliás, a igreja não passa tribulação, no meu modo de ver. Você pode pensar diferente, não tem problema nenhum. Mas abre lá comigo, 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 51, Paulo está dizendo assim: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Quando ele fala dormir, é morrer. Mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Teremos esse corpo, essa carne glorificada. Porque é necessário que este corpo corruptível
se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. É isso que vai acontecer no exato momento do arrebatamento. Os salvos que estiverem nessa ocasião terão seus corpos transformados, glorificados, à semelhança do corpo de Jesus, e encontraremos com ele nos ares. Eu quero hoje trazer um dado aqui, uma teoria que aponta para o arrebatamento fora da Bíblia. Vou contar um pouquinho da minha experiência antes de conhecer Jesus. A minha família foi uma família que procurou a verdade em tudo que você imaginar. Desde seitas, eu não vou ficar citando o nome aqui para não ir contra ninguém, né? Mas nós andamos por tudo o que você imaginar, procurando a verdade. E numa das nossas andanças e buscas, nós envolvemos com um pessoal da ufologia, que estudava vida fora do nosso planeta. Extraterrestres, alienígenas. E a gente se envolveu bastante com esse pessoal. Fazia até contato com extraterrestre. A Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz para enganar aqueles que creem, que dirá o que ele faz e fará com aqueles que não creem. Eu digo que na época da manifestação do anticristo, as pessoas vão ver coisas surreais. Com essa tecnologia que a gente está vendo, a inteligência artificial, drones, vai ser uma invasão de alienígena aqui fora do normal. Mas eu não estarei aqui para ver isso e vou explicar isso mais para frente. Mas eu quero falar um pouquinho da ufologia. Quando a gente era envolvido com esse pessoal, dessas forças sobrenaturais, existia uma corrente entre eles que dizia que a Terra estava passando por um processo de purificação para evoluir, sabe? E que iria chegar um momento de evolução da Terra que os nossos amigos alienígenas de outros planetas que estão ao nosso redor para nos ajudar, porque eles querem o nosso bem, ia chegar um momento, de uma hora para outra, que muitos que estariam vivos nessa ocasião seriam sugados por uma nave, que era uma nave tipo uma caçamba de lixo interestelar, que tiraria da Terra aqueles que estavam impedindo o crescimento dela, por não serem tão evoluídos como os outros, sabe? Então, quando a gente vem para Jesus e aprende sobre o arrebatamento, tudo isso faz muito sentido. Isso nada mais é do que uma narrativa preparatória para quando o arrebatamento acontecer. As pessoas que ficarem aqui vão falar assim, puxa, finalmente tiraram aqueles caras que só empatavam a nossa vida, que nos atrasavam, agora a gente pode crescer e evoluir. E eles vão piamente acreditar nesse discurso, porque a Bíblia fala que a primeira metade da tribulação é um tempo de muita paz, como nunca houve. Só que nós sabemos que é uma falsa paz. Então eu quis trazer essa lembrança, esse dado, que nesse meio circula essa teoria de que uma nave um dia vai vir e vai sugar aqueles que só atrapalham essa terra. Olha que discurso diabólico. Esse Satanás não cansa. Mas com relação ainda a arrebatamento, aqueles que creem que vai ter somente uma vinda, tem um versículo que eu gosto muito, que a gente encontra lá em Apocalipse, quando da carta à igreja de Filadélfia. Você tem que ler o contexto depois para entender, a gente não tem muito tempo aqui para isso, mas eu gosto do versículo 10, quando ele diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. É interessante a gente ver que Deus vai nos guardar da hora da provação, do tempo da ira. E esse texto, ele aparece um correlato, quando o profeta Jeremias, se referindo ao tempo da tribulação,
Ele se refere como o tempo de angústia de Jacó. E aí a gente vai aprofundar nesse estudo, entender por que desse texto, e a gente entende que a tribulação é um tempo de angústia para o povo de Israel. Mais uma prova de que nesse momento a igreja não estará aqui nessa terra. E ainda falando sobre esse tempo que virá do arrebatamento, o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, do verso 3 ao verso 14, ele está descrevendo ali o tempo da tribulação, esse tempo de angústia para Jacó. E aí muitos se pegam num versículo, versículo 14, quando ele diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Muitas pessoas se pegam nesse versículo para dizer que Jesus não vem antes que o evangelho do reino seja pregado a toda criatura. Como diz aqui, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Acontece que arrebatamento não é o fim. É só um acontecimento no meio do processo. Esse texto está falando exclusivamente da pregação do evangelho na tribulação pelos judeus. São os judeus que vão evangelizar o mundo. O assunto é muito complexo, eu não consigo falar aqui numa reflexão de 20 minutos. Mas estude, vá atrás. Esse texto está falando exclusivamente do tempo depois da tribulação. Quando o evangelho, sim, vai ser pregado a todo mundo, então virá o Senhor com a sua igreja num tempo de glória para resgatar Israel. Então entendemos que, sim, haverá um arrebatamento onde Deus vai tirar a igreja dessa terra. Ele não aparece nesse primeiro evento. Nós encontraremos com ele nos ares, conforme dissemos ontem, na segunda-feira. Se você não assistiu o vídeo, assista o primeiro para você entender. Mas quando que vai acontecer essas coisas? Então quer dizer que não existe nenhum sinal para acontecer o arrebatamento? Não, não existe. Para o arrebatamento não há sinal. Existe um contexto de época e nós temos visto o nosso mundo indo de mal a pior. É só olhar guerras, terremotos, pandemias, essas narrativas que têm proliferado. E eu quero, nesse momento, explanar algo que eu gosto, que eu ouço de um pastor que eu sigo, o pastor Edinaldo Carvalho. E ele tem uma visão muito interessante sobre a questão de tempos. E eu gosto dessa explicação dele. Vou tentar fazer isso de forma bem rápida aqui, ainda que seja difícil para fazer sentido. Mas ele tem uma abordagem que eu acho muito interessante. Ele diz que Deus lá no Éden disse para o homem assim: 6 dias você vai trabalhar e no 7º você vai descansar, porque é a hora de eu trabalhar. E aí a gente faz alusão disso a uma semana, 7º dia, descanso, ok. Porém, quando a gente vai lá para a epístola de Pedro, a gente encontra ele dizendo que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O pastor Edinaldo, ele entende que há um código de Deus aí. E se a gente for ver, a Bíblia é cheia de códigos. Ela não deixa a gente sem resposta. A Bíblia é muito clara em dizer, com relação àquele dia e hora, ninguém sabe. Então todo mundo que cravar um dia para a volta de Jesus, como já fizeram alguns doidos aí e doidas no passado, esquece, não vai acontecer. Mas ele falou de dias e horas, não de tempos e épocas. Então, se a gente for fazer uma análise, e eu tenho feito isso, só me alegra o coração, a gente vai chegar num tempo, numa época, talvez até num ano. Mas vamos voltar à abordagem que o pastor Edinaldo dá. 6 dias trabalharás, no 7º dia você vai descansar. Segundo o que ele entende, e eu concordo com isso, Deus está dizendo ali, olha, por 6 dias, só que agora lembra, um dia como 1000 anos, por 6.000 anos, você vai fazer a coisa do seu jeito. Eu vou deixar você fazer conforme o desejo do seu coração. E o resultado a gente está vendo.
O homem tem feito as coisas do jeito dele e o mundo está como está. Porém, no sétimo dia, sétimo milênio, eu vou mostrar para vocês como é que faz. E aí olha que interessante a contagem de tempo. De Adão até Jesus, 4.000 anos. De Jesus até os nossos dias, 2.000 anos. Ah, mas nós estamos em 2025. Aí entra uma elucubração minha. Começamos a contar no ano zero, nascimento de Jesus. Quanto tempo Jesus viveu antes do seu ministério? 30 anos. Quantos anos teve o ministério de Jesus? 3,5. Faça as contas. Já ouviu falar de Agenda 2030? Nós estamos entrando em breve no sétimo milênio, quando eu acredito que a Bíblia nos dá a promessa do milênio com o Senhor. Jesus viveu 30 anos em silêncio e 3,5 anos ele exerceu o ministério dele. Pensa nisso, o mundo tem falado muito sobre a Agenda 2030. Depois desse tempo, 3,5 anos, só que aí de tribulação. É o que eu penso, não está na Bíblia dessa forma, mas é uma conclusão que a gente chega. Você fique com a sua, pode me chamar de doido, mas quanto mais eu leio, mais eu me animo. Compartilhe essa mensagem com alguém que você quer abençoar. E na sexta-feira, aí creio eu que entraremos no assunto tribulação. Assista o primeiro episódio, eu vou deixar o link embaixo desse vídeo. Fica com a gente, acompanhe, mande sua mensagem, sua pergunta. Pode me chamar na mensagem, no direct, no nosso Instagram. Não fique com dúvidas. Na medida do possível, eu respondo cada uma delas. Mas por hora, que o Senhor te abençoe.